Sejam bem-vindos a mais um Talk Têxtil. Meu nome é Deiler William e hoje mais um daqueles convidados topíssimos aqui do Talk Têxtil. Uma pessoa que eu conheci lá em Nova York, então esse é o último episódio que a gente está gravando sobre NRF e a gente trouxe uma convidada que eu conheci e andamos lá por, 15 dias juntos explorando Nova York, explorando a NRF. Mas antes de apresentar minha convidada, eu quero agradecer a presença do Decão aqui, que está me ajudando em mais um podcast. E daqui para frente eu quero amarrar ele aqui nessa cadeira, ele não sai mais, né? Porque eu estava ansioso para ter alguém dividindo aqui essa mesa. Então, Deco, muito obrigado. Pô, show? Imagina. Vamos que vamos. Muito feliz em fazer parte desse projeto. O ano de 2025 é um ano que vem trazendo muitas coisas positivas para o Talk, né? E com certeza muitas outras coisas ainda vão acontecer. E, sem dúvida, quem ganha não são só os convidados, é principalmente a nossa audiência, né? Então, eu quero agradecer a cada um dos inscritos, né? E falar que se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações, curta, comente, compartilhe com as pessoas. Eu acredito que todo o conteúdo que a gente desenvolve aqui é um conteúdo muito rico e todo mundo sai daqui muito beneficiado com o conteúdo que a gente compartilha, né? E a gente cumpre a nossa missão todo podcast, porque a nossa missão inicial era aproximar o setor têxtil, divulgar ideias, divulgar tendências, né, e elevar aí esse assunto, né, que é têxtil, o setor da moda, o setor de varejo. E por falar em varejo, a temática é essa, né? Então eu tenho aqui a minha convidada, Carol Prade. O nome dela é Carolina, eu falei, Carol, agora eu aprendi a falar Carol, vai ser Carol até o final, né, Carol? Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, Deiler, obrigada, Deco. É um prazer estar aqui com vocês nesse projeto tão bonito que começou de uma forma tão genuína para conectar pessoas. E estar aqui para mim é um prazer, ainda mais para falar daquilo que eu gosto tanto, que a gente brinca, né? Quando a gente gosta do que a gente faz, parece que a gente não está trabalhando, né? Então é aquilo que você gosta de ver final de semana, aquilo que mesmo viajando e curtindo com a família desperta a tua atenção. Então, visual merchandising aqui, né? Que temática, né? A gente nunca falou de visual merchandising aqui, pelo que eu lembro, nunca falou. E é uma temática que eu já estava tentando buscar. E, que bom que Nova York nos uniu. Legal. E a gente já vem de lá com muita visão, muito insight, né? Então, eu quero escutar de você aí. Mas, assim, por onde a gente começa a falar? Vamos começar falando de NRF, como é que foi pra gente? Vamos sim. Eu fui com uma visão mais voltada, assim, para, explorar a NRF. O que é NRF? Mas cheguei lá e me surpreendi também com Nova York, né? Então, nos episódios anteriores, para você que ainda não escutou, os episódios anteriores de visita, lá a gente falou com bastante gente boa que a gente conheceu, né? O nosso grupo estava muito legal. Bem alinhado. Organizado lá pela Fader, então, nosso abraço para a Fader. Mas a minha visão, eu me surpreendi, né, com isso, porque Nova York a gente anda a cada 5 metros, tem uma coisa para a gente se inspirar, ainda mais na tua área, né? O que tu achou de Nova York? Bem, a minha expectativa para a NRF foi das melhores, né? Eu já tinha ido para Nova York em 2014. Nova York, por si só, já é um grande acontecimento, né? Como você colocou, andar na rua, visitar as lojas, tudo isso vira experiência. E a NRF foi um presente para mim, porque eu gosto muito de me desenvolver, de aprender, né? Então, poxa, o que será que a NRF ia trazer essa visão de varejo para 2025? E aí a gente vem muito assim com aquela sede de aprender, né? E foi muito legal porque a conexão das pessoas, a gente conversava com outros brasileiros lá, que tinha bastante brasileiros, nos corredores, né? E perguntando, então a gente via assim uma ânsia, né? Um desejo de todos de saber o que ia ser do varejo, né? 2024 foi um ano muito desafiador para o varejo. E aí a gente pensa, nossa, o que a gente vai fazer para se reinventar nesse mercado tão desafiador, né? Falou-se muito de inteligência artificial, a gente já foi com um certo receio, assim, de nossa, né? O que vai ser dessa inteligência artificial? Mas eles trouxeram muitos insights de que a inteligência artificial ainda é um meio, não é o fim, né? E ela veio muito mais para nos ajudar a obter facilidades, né? Facilitar atividades do nosso cotidiano e, consequentemente, trazer mais produtividade para nós. É uma facilitadora, né? Uma Sem grande dúvida. Facilitadora. Então, assim, a gente, com a inteligência artificial, a gente consegue economizar caminhos, né? E também o nosso bem mais precioso, que é o tempo, né?
E além de inteligência artificial, pontos muito bem colocados na NRF é a questão do ser humano, que ainda é ponto principal, né? Colocando o cliente no centro, mas não só o teu cliente externo, como também o teu cliente interno. Quem é o teu cliente interno? Os teus colaboradores, o teu time, né? Então, quando as empresas têm esse olhar 360, de dentro para fora, de fora para dentro, consequentemente, todos ganham, né? As pessoas hoje, a gente também vê isso muito no varejo, onde as lojas têm dificuldades de mão de obra, né? De ter as pessoas assíduas, comprometidas no seu trabalho. E tudo isso, assim, vem trazendo que a humanização, né? Você tornar o trabalho mais leve, mais agradável, mais gostoso de estar, essa convivência entre colegas, entre colaboradores, de uma forma mais amigável, né? E nada tão forçado, assim, tão duro, né? Daquela sensação de que, poxa, é segunda-feira. Não, e o legal é que a gente encontrou lá coisas bem práticas, né, para aplicar aqui, né, no nosso Brasilzão, né? E aí, entrando nessa tua temática de visual merchandising, a gente aprendeu muito lá com algumas empresas com marcas que a gente conhece, tanto escutando na feira, né? Até a gente escutou empresários falando assim, pô, a gente está voltando às nossas raízes aí, olhando para dentro de casa, né? Vendo o que a gente pode melhorar ali dentro da nossa casa. Antes mesmo de olhar coisas muito mais complexas, vamos entender o nosso cliente. Vamos ver o que ele está gostando e o que ele não está gostando da nossa marca, né? A gente viu grandes lojistas falando assim, pô, eu cresci, os meus concorrentes cresceram aqui e todos eles colocaram escada rolante na loja. Vamos colocar? Sim, vamos colocar, senão a gente vai ficar para trás. Mas hoje tem muita coisa que não precisa implementar na sua loja, que você não vai ficar para trás. Então, olha para o básico, que esse foi o tema que eles falaram lá, né? Um básico bem feito. Então, vamos olhar para esse básico bem feito para ver se a gente está fazendo certo antes de pensar em coisas mirabolantes, né? Uhum. Então, e que combina muito com o teu tema, né? O que você encontrou lá em Nova York que você falou assim, pô, é a aplicação do visual merchandising certinho aqui, né? Tem vários exemplos, né? Por onde a gente começa? Bem, Deler, os Estados Unidos, eles são referência, né, em varejo, em consumo, a nível mundo. E quando a gente vai para lá, a gente vê muitas boas práticas, né? Então, desde a exposição do produto, desde os 5 sentidos que a gente fala no visual merchandising, a questão da circulação do cliente no ponto de venda, os pontos quentes, né, onde você precisa despertar a atenção do cliente, os pontos que são mais frios, que não tem tanto trânsito de cliente na loja. Mas algumas lojas que me chamaram muito a atenção foi a Louis Vuitton, claro, a gente foi na loja, vários andares e cada andar tinha um segmento, então cada andar tinha uma linguagem, né? No masculino, aquela questão da robustez dos móveis, aquelas mesas com materiais mais rebuscados, para trazer essa questão da força masculina. Já no feminino, cores mais suaves, mais delicadas, linhas mais arredondadas para simular a silhueta feminina. Então, um ponto que eu trouxe para mim é que tudo comunica. Tudo comunica, tudo é a forma como você está se apresentando. E quando a gente fala de uma loja, ela pode ter proporções grandes ou pequenas, né? Claro, a gente olha para os grandes players aí do mercado, que já estão há muitos anos, que fazem muito bem feito esse trabalho. Mas eu sempre penso, como aplicar isso que a gente vê, que parece tão distante dessas grandes marcas, para o meu negócio, para a minha pequena loja, para a minha loja de bairro, né? Para a minha cidade pequena. Então, assim, o que eu penso é muito o cuidado com a comunicação que você quer transmitir para o seu cliente. E para isso é muito importante identificar o teu público-alvo. Eu penso que esse é um dos primeiros pontos. Por exemplo, a minha loja é uma loja popular. Então, eu posso ter uma linguagem, né, mais popular, mais voltado a um preço mais acessível, né? Então, o que eu vou comunicar através do meu visual merchandising, através da minha forma como eu exponho os produtos, da música, da minha vendedora, do uniforme que ela usa, tudo isso comunica. Diferente de, por exemplo, uma loja que tem um produto mais rebuscado, mais sofisticado, né? Então, da mesma forma que o produto comunica isso, o ambiente de loja também precisa comunicar. E também
A equipe, né, precisa estar alinhada a esse produto. Então, por exemplo, é uma loja, uma boutique feminina mais sofisticada. A vendedora, ela não pode chegar lá falando, gira, e aí, colega, vamos ver o que você quer hoje? Não, ela tem que ter uma postura um pouco mais adequada ao que ela vende, né? Então, assim, visual merchandising, tudo comunica. Padrão também, né? Não é só sobre produto. Não, com certeza. E o que é interessante do visual merchandising é tudo que engloba, né? E tudo vira, na verdade, frações do branding, Sem né? dúvida. Dessas marcas, né? O cheiro, a música, as cores, a tipografia, as formas que você mencionou, né? Então, a todo momento, esses elementos eles ficam claros e traduzem um pouco dos elementos da marca, né? Sem dúvida. E como que você imagina a presença de uma marca através do visual merchandising? Como que a marca ela pode ter esse impacto tratando de lojas de talvez um porte menor? Lógico, a gente usou o exemplo de empresas que têm um marketing muito forte, né, que tem um branding muito forte, né? Como que uma loja de um menor porte pode se aproveitar desses elementos? Até, antes dela responder, eu vou falar assim, lá a gente não visitou, é importante falar, a gente não visitou só loja de roupa, né? A gente visitou Sim, loja a de Petco. A Petco é um exemplo, né? Que você pode usar aí para responder a pergunta do Decão, porque práticas, a gente visitou a Google também, que não é Sim. roupa e tem isso bem nítido, né? Esse visual bem característico, mas por onde acho que a pergunta do Deca é mais assim, por onde a gente começa, né? Sim, exatamente. Como a gente abrasileira, tropicaliza, a palavra certa, para o Brasil, essas coisas que a gente viu lá. Bem, de novo, eu vou fortalecer a questão de que primeiro a gente precisa olhar para o público-alvo, né? Quando a gente foi na Petco, eu não conhecia essa loja, não conhecia essa marca, e eu me encantei. Eu tenho uma petzinha, uma York, e aí depois que a gente tem o primeiro pet, a gente parece que aflora isso, né? Mas a Petco, gente, ela tem um conceito Unique Stop, que é o quê? Em uma única parada, você consegue resolver várias demandas da sua vida com o seu pet. Então, por exemplo, eles tinham lá nessa loja toda uma ambientação, você entrava, tinha uma árvore incrível, né? Vários produtos ali alinhados, bem posicionados, estrategicamente posicionados. Existia ali um consultório de veterinário na loja. Existia um espaço para você poder dar banho no seu pet. E também lugar para você comprar comidas refrigeradas para o pet. Um lugar, se você quisesse adotar um pet, também tinha um espaço lá. E, inclusive, adestrar o seu pet. Então, percebam, né? Obviamente, comprar ração, comprar elementos decorativos, comprar os potinhos, né? Tudo que envolve a gama do mundo pet, que é hoje um mercado gigante, aí que movimenta muitos bilhões de dólares. Mas o que me chamou a atenção na Petco foi que eles tinham tudo muito bem posicionado. Então, eles tinham os espaços dedicados a cada raça. Por exemplo, a cada espécie, né, no caso. Os gatos, os cachorros, os passarinhos, né? Lembra? E eles comunicavam para cada raça, né? A exclusividade da raça. Então, um outro ponto, eu filmei, eu fiz stories, por quê? A parte das rações, onde eles expunham as rações, tinha as prateleiras todas e tinha uma iluminação de LED indireta, embutida na prateleira, focando no pacote da ração. Então, assim, eles faziam, por exemplo, uma linha de ração e biscoitos e tudo para carne, que tinha uma embalagem laranjada. Então, eles posicionavam todos aqueles produtos juntos, criando um bloco visual, né? E eu vou falar sobre isso já na sequência, que atrai o cliente. Então, aquele produto bem posicionado, bem organizado na prateleira e com uma iluminação atraente, todo mundo quer comprar. E aí você imagine, né? Tudo isso responde de uma maneira muito ampla a pergunta que eu te fiz, né? Que realmente todos esses elementos, né, podem se resumir inicialmente em conhecer o teu público, né? Então, no caso da Petco, né, eles chegaram ao ponto de conhecer não só o público, mas conhecer cada uma das espécies e as características dessas espécies e raças, né? Para conseguir atrair o público de uma maneira interessante. Estudando o público, tu consegue se antecipar com algumas coisas também, Sem porque na dúvida. Petco tinha um lance, cara, de uma placa bem assim, né? Ops, acidente acontece.
E aí tinha o papelzinho para você pegar, né? Você já deve imaginar, né? O pessoal que tá em casa. Claro, a gente tá com o cachorrinho lá, claro que vai escapar um xixizinho, né? Do Uhum. cachorro. E daí já tava tudo preparado lá pro cliente se sentir... Acolhido. Não se sentir mal com aquilo, né? Sim. Ops, acidente acontece, tá aqui para você limpar, sinta-se em casa, né? O que eu achei muito interessante também é que em Nova York os apartamentos são muito pequenos, né? As pessoas não têm um espaço, é muito caro morar em Nova York, né? E nos arredores. Então ali eles tendo disponibilizando esse espaço para o cliente ir lá e dar banho no seu pet, né? Com toda uma estrutura, né? Bem planejado e tal. Então assim, novamente, eu não estou olhando, eu estou olhando para a necessidade do meu cliente lá na frente. Né? E quando você olha para o cliente, eu penso que você se diferencia através da estratégia. E aqui a gente já vai trazer um pouco um link em relação à experiência do cliente, que foi um ponto que a gente falou muito na NRF, né? Que a gente ouviu muito na NRF, que isso ainda está muito em alta, a experiência do cliente não é algo que já, todo mundo já falou, já está cansativo, não. Isso ainda funciona muito. Por quê? Porque as conexões, elas são diferentes. Como eu me conectei com o Dailer, com as tuas filhas, com a tua esposa, é diferente de como uma outra pessoa se conectou. Então, existem conexões que são únicas. E da mesma forma como as pessoas se conectam a marcas e a produtos, isso também é único, né? Então, por que às vezes eu vou ter uma afinidade maior com determinada marca? Ou, por que eu, se eu morasse em Nova York e tivesse meu pet, eu ia querer fazer parte da Petco, né? Porque essa loja, ela acolhe o cliente, né? Então, é muito mais do que só vender produtos. E isso eu tenho cada vez mais fortalecido na minha cabeça, na minha forma de pensar, que não é só sobre produtos, né? Se a gente quiser só vender produto, a gente já está um passinho atrás, né? Novamente, né? A gente gravou outros episódios sobre a NRF, algumas coisas a gente vai repetir aqui, mas que é até bom para martelar e fixar na cabeça de quem está nos ouvindo, né? Mas o cliente no centro de tudo, né? Isso foi falado em todos os episódios e a gente viu grandes empresários vamos falar os nomes até Leves, Tommy e tudo mais, não falando especificamente de produtos, eles falaram sobre pessoas. Sim. E aí, quando você fala de pessoas, você dá abre muita coisa para a gente olhar, né? Dentro de uma dinâmica de loja, né? Desde a atmosfera de loja, das experiências, as sensações que ele vai ter dentro da loja. Então, olha a importância do visual merchandising, né? Em grandes empresas, falando que o foco principal da NRF, que é sobre varejo, eles não falaram sobre produto e falaram sobre pessoas, né? E olha como esse nome visual merchandising tem tudo a ver com pessoas, né? Porque a gente faz um baita de um estudo antes sobre pessoas para aplicar na loja. Né? Sem dúvida, tanto em relação ao cliente como em relação à tua equipe de treinamento na loja, né? Porque, por exemplo, eu vou fazer um curso de visual merchandising. Já aconteceu, né? Depois a gente vai falar de uma forma um pouquinho mais prática como aplicar o visual merchandising na sua loja aí, na sua lojinha pequena de bairro ou na sua loja maior. Mas o que é muito importante a gente trazer? Quando a gente fala de pessoas, é como eu me comporto em relação ao meu cliente e como eu me comporto em relação à minha equipe. Quando eu trago uma equipe sólida, bem treinada, focada, consequentemente ela vai atender muito melhor o meu consumidor final, né? A gente viu isso muito na Starbucks também, né? Verdade. De nada adianta eles terem Imagina, eles são uma empresa que eles têm várias filiais e pontos no mundo inteiro. Só que exatamente da mesma forma, a gente tem culturas diferentes. E, de repente, eles têm que tratar isso de uma forma padrão Starbucks, mas, ao mesmo tempo, criando essa experiência de não deixar isso cair, né? Dependendo da regionalidade de cada espaço, de cada lugar. Então, falando sobre experiência, né? Quando chegou um pico de atendimento lá de tal horário, eles cuidam muito para que o teu funcionário não esteja exacerbado ou, né, muito ali movido emocionalmente, onde aquilo vai impactar num mau atendimento, numa entrega que não é o que a experiência do Starbucks deseja, né? Eu quero fazer um merchan agora aqui pro LG, que gravou com a gente no último episódio, e ele desenvolveu uma ferramenta muito legal, que inclusive ajuda nessa questão de padronização de atendimento. Sem dúvida. Então,
Volta no episódio atrás que você vai ver a solução da LG lá, e o LG estava com a gente em Nova York. Agora, Nova York deixou a gente com bastante amigos legais, Muitos. né? Inteligentes. A nossa equipe era muito good vibes mesmo, a gente se deu muito bem. E isso que é incrível, porque são essas conexões que a gente faz, né, que nos transformam, né? Então foi um ambiente incrível, foram pessoas legais e de repente a gente trouxe isso para a vida, né? Então Claro. E um vai somando com o outro, né? Isso é muito legal. Mas agora, aí aquele lojista tá em casa assim, Carol, me ajuda, agora você me deixou com a pulga atrás da orelha. Por onde eu começo? Beleza, eu vou começar entendendo o meu público aqui, mas o que mais que eu tenho que fazer aí relacionado a visual merchandise para mim? Ai, consegui dormir à noite. Vamos entregar o ouro assim já, de bate-pronto? Você tá aqui para isso. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, tá? Se vocês quiserem ir enumerando aí, mas vai eu anotando, também, galera. Né? Primeira coisa, identifique o seu público-alvo. E como que você vai perceber isso? O meu cliente vem com a problemática de que, poxa, toda vez ele acha o meu produto caro. Então, é uma bandeirinha para levantar, um alerta, para você entender se eventualmente não é o visual merchandising que não acontecendo faz com que a percepção do teu cliente seja errada em relação ao produto que você comercializa. Tem o contrário também, né? Às vezes a gente quer comunicar barato, mas a nossa loja é toda premium e o pessoal não entra porque acha que é caro. Tem o contrário. Também, tem o contrário também. Mas aí que tá. Você tem que fazer esse balance dentro do teu público-alvo, né? Entender um pouquinho qual é a linguagem, né? A percepção que esse cliente espera do teu negócio. O que você quer comunicar, né? Exatamente. Descobrir isso também, né? Existe uma frase, inclusive, que diz, né, que se você não se posiciona, o teu público vai te posicionar. Né? Então, ele vai olhar para ti e vai dizer, olha, você tá com cara de loja assim. Né? Então, se posicionar na comunicação é extremamente importante, né, nesse ponto, né? Sem dúvida. E assim, por mais que a loja queira comunicar produtos mais baratos, ainda assim, trabalhando visual merchandising de uma forma com algumas estratégias, pode ajudar, inclusive, a ter, né, poder aumentar o ticket médio, né? Pode também aumentar o volume de circulação de clientes novos, né? Então, assim, coisas para vocês pensarem. Dentro da loja de vocês já sabem mais ou menos como funciona a circulação do cliente, né? A gente vai trazer também os pontos dos 5 sentidos. Então, visão, a sua vitrine, como que é? O que ela está comunicando? Eu tenho um toldo que está escondendo a minha vitrine, né? Estou protegendo do sol, mas estou escondendo do meu cliente o meu produto. Então, pensar em soluções, aqueles películas, né? Hoje que a gente tem para eliminar a questão do sol, isso também é importante para não queimar até as peças. Escolher melhor o ponto, né? Tudo. Antes aplicar isso, o visual merchandising, antes de escolher o próprio ponto, né? Que já elimina esse problema também. Mas, Deiler, o que eu quero trazer aqui também é porque, assim, claro, a gente pode falar de você fazer um rebranding da sua loja, né? Fazer uma fachada incrível, mas, cara, hoje em dia, às vezes, as pessoas não têm uma verba separada para fazer isso. Então, como ela pode fazer com o que ela tem agora, o cenário que ela tem hoje? Que nem diz os nossos amigos lá, aplicabilidade, né? Exatamente. Como aplicar já. Exatamente, esse é o objetivo da nossa conversa aqui, né? Trazer a praticidade para a nossa audiência. Então, a sua vitrine é importante assim. O nosso cérebro ele assimila coisas em blocos, tá? Se de repente eu entro numa loja e eu tenho um volume de produtos todos muito coloridos, tá? O que eu pisquei, eu não absorvi nada daquilo. Eu lembro só de um monte de produto junto, colorido. Agora, se, por exemplo, eu tenho uma vitrine e eu vou fazer essa vitrine agora em tons de rosa e azul. Quem passa de carro vai ver rosa e azul. Né? Quem passou caminhando vai ver rosa e azul. Então, nessa semana, nesse momento, eu estou comunicando rosa e azul. E aí, eu crio esse bloco visual onde o meu cérebro assimila melhor o produto. Diferente de eu ter um manequim com roupa amarela, o outro com roupa laranja, o outro com roupa verde. Porque dele vai passar, ele vai ver tudo colorido e não vai fixar nada. Outro ponto importante em relação à vitrine e visual merchandising, quando eu vou fazer uma vitrine, elaborar a vitrine, é importante que eu pense na ocasião de vamos dizer assim... Tipo um calendário de loja? Não, por exemplo assim, onde é que essas pessoas estão indo? Elas estão indo num almoço de domingo. Então, todo manequim, todos eles estão com roupas para ir no almoço de domingo.
Ah, não, agora eles estão indo para uma festa. Então, toda a vitrine comunica uma ocasião de festa. Entendi. Por quê? Eu não posso ter... E também, gente, eu tô falando aqui sugestões, né? Obviamente, cada um avalia o que é melhor para o seu negócio. Mas, por exemplo, um manequim com uma roupa super moletom, conf e tal, e a outra com um vestido bem sofisticado. Isso Não tá, comunica. não tá casando, né? Então, eu preciso pensar, daí dentro daquilo que você mencionou, o calendário de varejo, e o que eu vou comunicar em cada momento na minha vitrine. Então, ok, pensei na vitrine, pensando nesse bloco de cores. Entrei na loja, é interessante o cliente ter um contato com uma mesa expositora. Tá? Essa mesa expositora ela pode ter peças dobradas e também pensando na ocasião de uso. Novamente, evite muitas cores misturadas, porque daí realmente o teu cérebro não vai assimilar. Por que o visual merchandising funciona tanto? Porque de repente a gente consegue gerar desejo através do visual. Né? Então, eu vou compor looks, compor peças com cores que se coordenam entre si. Né? Então, normalmente, a gente vai colocar uma parte de baixo para 3 partes de cima. Então, eu dou alternativas para o cliente mesclar esses produtos e a inclusão de acessórios que também enriquece muito o repertório da loja. Tá? Então, por exemplo, é uma roupa, é uma confecção, eu vou colocar uma bolsa, eu vou colocar um calçado, eu vou colocar uma pulseira, eu vou colocar um relógio, eu vou colocar um óculos de sol. Todos esses elementos que agregam, sem dúvida, eles fazem esse look ser muito mais atraente a quem vai comprar. E até a escolha da música, né? Da loja, né? Sim. Que tudo é pensado estudando o seu cliente, né? Exatamente. Então, por exemplo, uma loja teen, eu posso ter uma música mais batida, uma música mais pop, inclusive uma música que tá no momento ali da juventude, que a galera tá curtindo. É uma loja mais clássica, feminina, então uma música mais suave, né? Então, a questão da música e do ritmo também dita muito o volume e até... eu já estudei sobre isso também. Da energia, quase. Da energia, porque às vezes tu tá numa música, né, tunt, tunt, e aí de repente nossa, isso aqui tá me empolgando e eu vou comprar mais, né? Às vezes uma coisa muito morna também vai te dar um sono, vai te dar, né? Então tem que entender, porque, de novo, tudo comunica. E é a atmosfera que você quer criar lá, né? Sem dúvida. O que você quer comunicar? Novamente a pergunta, né? O que a gente quer comunicar aí? Exatamente. E tudo que está sendo dito aqui é muito, muito, extremamente interessante, extremamente valioso para você que está vendo esse papo, porque a gente está num momento em que tudo é muito voltado para dados, né? E quando a gente fala de dados, a gente pensa em tecnologia. Só que quando a gente pensa em tecnologia, falando do aspecto de um lojista que talvez está iniciando, talvez não tenha muito investimento, ou até um pequeno empreendedor, um médio empreendedor, enfim, não há necessidade de um investimento talvez em plataformas ou em algo extremamente tecnológico a partir do momento que você entende o conceito, que é o que você está ensinando para todo mundo aqui. Né? Entendendo o conceito, entendendo quais os pontos que você pode levar em consideração, você pode ter um visual merchandising, você pode ter uma vitrine, uma loja muito mais interessante, que vai ter uma retenção maior, né, de usuários, né, e, consequentemente, levar a um faturamento maior, né, a ter uma longevidade maior dessa loja. Né? Muito interessante. A gente escuta a palavra storytelling, né? Que é a história que tem por trás, né? Então, de novo, né? Que história que a gente quer contar na nossa loja também que faz sentido com o que você falou de, essa vitrine, onde eles estão agora? Estão indo para o aniversário? Então, é tudo coisa que a gente escuta e não aplica, né? E a gente falando de música, tem uma ferramenta, eu não vou saber dizer o nome, mas depois você aí de casa procura. É uma ferramenta para você que tem mais do que uma loja, tem 5 lojas, 10 lojas e quer padronizar a sua loja com as músicas. Playlist. Uma playlist, você consegue padronizar a playlist que toca em todas as lojas ao mesmo tempo. Inclusive, eles fornecem um aplicativo que você, se você quiser mandar um áudio para sair nas caixas de som da sua loja, você consegue mandar esse áudio, promoção hoje de não sei o que, sei lá. Então você pode inventar bastante coisa aí com esse aplicativo. Eu me comprometo depois de deixar aqui esse aplicativo nas descrições aqui do YouTube para você de casa aí.
que mais que a gente pode levar para o pessoal de casa aí sobre sobre visual merchandise? Então, dentro da loja, como eu comentei, existem pontos quentes e pontos frios, né? Então, imagine sua loja como ruas e avenidas. As avenidas da sua loja são os lugares de maior trânsito de pessoas. E esses lugares são extremamente estratégicos. Então, comunique nesses espaços. Às vezes, a pessoa, eu não posso fazer a minha loja toda com visual merchandising, eu não consigo. Eu escuto muito isso, tá? Então, o que eu falo? Olha, então escolhe uma parede, escolhe um espaço e faça nesse espaço. Nesse espaço, selecione 3 cores, laranja, branco e verde, por exemplo, tá? Selecione tudo que você tem dessa temática de cores com estampas e peças lisas nessas 3 cores, laranja, branco e verde. Faça, então, composições de peças expostas na lateral, peças frontais para criar esse respiro visual, que é muito importante, né? Que ele traz uma fluidez pro visual. Pode mesclar com alguns acessórios, com peças dobradas também, que muitas lojistas também me falam assim, Carol, mas eu não tenho espaço para colocar. Então, você pode comunicar também bastante volumetria de produtos, desde que elas estejam coerentes com as cores. Outro ponto, eu vou trabalhar uma estampa nessa coleção. Muito cuidado quando você começa a misturar muitas estampas, porque o visual fica comprometido. O que é interessante? Mesclar essas estampas com peças lisas, até também para ajudar a aumentar o peças por atendimento, né? E também buscar essa família de produtos dessa estampa em tudo que você tem. Eu tenho uma blusa, eu tenho uma saia, eu tenho uma calça, posicionadas juntas, né? Então, isso vai trazer uma valorização melhor para esse produto. E quando possível, né? Que daí a gente já está elevando para um nível ainda melhor, contar a história dessa estampa, contar a inspiração dessa estampa. Essa é uma estampa floral, com cores leves, que traz um frescor para o verão. Essa narrativa ajuda ao seu time, à sua equipe, a agregar ainda mais valor aos seus produtos para os seus clientes, né? Então, essa mescla, evitar colocar muitas cores, sabe? Eu anotei aqui collabs, para não te interromper, mas dá para fazer muita collab com o fornecedor, né? Dá para fazer muita collab com o fornecedor, inclusive eles gostam disso, né? Já pensou a tua marca favorita que mais gira no teu ponto de venda, você chamar teu fornecedor e falar assim, eu quero fazer um cantinho aqui da tua marca com os teus materiais de PDV ou até algumas campanhas. Dá para fazer muita coisa em collabs. E isso é uma coisa que a gente viu muito lá, né? Empresas fazendo collab. Sim, na Louis Vuitton a gente viu, né? Grandes designers assinando coleções e posicionadas realmente na loja esse grupo de produtos junto, porque daí ali ele vai fazer mais sentido. Se de repente ele está pincelado uma peça em cada espaço da loja, isso fica perdido, aí fica mais difícil de você contar a história e o conceito da coleção, né? E da mesma forma, por exemplo, quem vai fazer uma coleção com personagens, né? Isso também é interessante você agregar e colocar todos eles juntos, posicionados naquele mesmo espaço, para que realmente aquilo se conecte com o cliente, né? Carol, mas a gente quer mais. Eu acho que a gente podia dar mais coisas para o público de casa aí, porque eu sei que visual merchandising é um assunto gigantesco, né? O que mais a gente podia entregar? A gente acabou de falar de collab, né? Mas que é super aplicável. Mas e sobre o que ele pode fazer sobre a questão de mobília dele, por exemplo? Tem muita coisa relacionada à mobília, a escolha da mobília, por exemplo, né? É importante, assim, você pensar em mobílias que sejam móveis, tá? Então, por exemplo, vou fazer um balcão central de loja com gavetas para armazenamento e atendimento. Pense em colocar rodinhas. São coisas simples, mas que trazem depois uma questão de você poder fazer um giro, inclusive na própria decoração da loja, né? Então, as araras, tudo que você puder trazer para uma forma mais móvel é interessante. Por quê? Vamos dizer que eu lancei a minha coleção de verão. Eu separei uma parede lá, essa parede eu vou pintar num verde bem fresh, bem refrescante, para trazer esse calor do verão.
e posso reposicionar as minhas araras de uma forma diferente. Então, com os produtos também comunicando o verão, né, a vitrine, a iluminação, que é muito importante. E tem várias opções de iluminação também com spots, que hoje até aparentes também, que fica super moderno e é bem bacana e não é tão caro. Mas essa questão de você poder transitar a tua mobília dentro do espaço de loja traz para o teu cliente sempre uma percepção de, opa, tem alguma coisa diferente aqui. Olha, essa loja está remodelada. E isso para o cliente é muito gostoso. Por quê? Ele não sente que é um ambiente estático, que é parado, que é sempre igual, né? Nós, pessoas, humanos, nós queremos sempre interação, coisas novas. E isso possibilita através dessa mobília mais móvel, né? Outro ponto interessante é a questão da decoração. Então, eu tenho uma poltrona lá na minha loja, então, para o verão eu posso forrar ou ter uma almofada com a temática da coleção, inspirada na Itália, os limões sicilianos, para trazer esse frescor. Ou, no inverno, uma estampa com folhas, um tom de marrom mais quente, né? Então, tudo isso comunica o produto e a estação que você, loja, está trazendo para o teu cliente. Criar essa atmosfera, envolver o cliente com isso. No verão eu sirvo água com água saborizada, com frutas, né? Posso servir uma gelatina num potinho para o meu cliente. No inverno eu sirvo um chá, um bolinho, uma coisa mais cozy, mais aconchegante. Tudo deixa aconchegante, né? Tudo traz o cliente para a tua atmosfera, né? E falar de mais uma tendência que a gente viu lá, que a gente percebeu, as lojas estão cada vez mais colocando cafés, espaço de convivência dentro da loja, porque eles querem que o cliente fique cada vez mais tempo lá consumindo toda essa experiência, né? Sem dúvida. E aqui a gente pode puxar um gancho, que foi o que o WGSN, que é um dos maiores portais do mundo, que estuda tendências. Essas tendências que eles estudam, elas direcionam vários tipos de consumo, dos mais variados, né? E eles trouxeram como uma tendência para 2025, e aqui já fica um ponto bem importante para você, lojista, representante, né? Independente do seu nicho, estudar e pensar sobre como você pode agregar em relação a isso. É a questão da solidão. As pessoas estão muito direcionadas ao digital, né? Às vezes a gente está muito olhando o que eu tenho que fazer amanhã, não se preocupam com o momento presente. E isso vai trazendo uma certa ansiedade e até, em alguns casos, depressão. Essa tendência de solidão que o WGSN tem apontado para 2025, e que talvez até vai se refletir nos próximos anos, até 2027, é um estudo onde a gente tem que pensar como a gente pode trabalhar isso ao favor do nosso cliente, né? Para tornar esse momento onde ele se sente só algo menos triste, né? É onde entra a tendência varejoterapia, né? Que é o slow retail. A gente ouviu muito falar sobre isso. Então, antigamente a gente falava muito de fast food, né? Vou lá, pego um sanduíche e saio correndo. Hoje a gente vem vendo um movimento no slow food, né? Então, você sentar, você desfrutar de uma boa comida. E da mesma forma, o varejo vem entrando nessa mesma onda. Com a questão da experiência do cliente no ponto de loja, é onde a gente vê que ali vão ser criadas conexões e comunidades, que foi também um ponto que a NRF trouxe muito forte, que é você criar fãs da marca, né? Você criar pequenas comunidades com interesses em comum. Então, também são fatores onde as pessoas, né, grupos de corrida, virou uma comunidade. Então, tá todo mundo ali pensando em ter uma vida mais saudável, né, se preocupando com saúde. Então, esses movimentos vão ficar cada vez mais intensos. E o primeiro fã da loja, dessa comunidade, tem que ser o funcionário, que é outra coisa que eles falaram muito lá, né? Sem dúvida. Tem que ser o funcionário. Olha, gente, a NRF foi uma pancadaria e uma chuva de muitas ideias, muitas inspirações que a gente fica até assim, lembrei de mais uma, né? lembrei de mais uma. Coisa. A gente fica nessa, né? Mas a gente tem um tempo curto para espremer tudo que a gente viu lá. Mas olha, a temática que você traz aqui pra gente era uma coisa que a gente queria muito, ainda mais depois de ver tanta coisa legal lá, né? Daí eu fiquei pensando assim, como é que a gente vai transcrever isso pro público de casa, né? Uhum. E você conseguiu cumprir
muito bem esse papel. E eu acredito que a gente tem que gravar mais, porque não cabe tudo em um Não episódio. coube, gente. Ainda tem tanta coisa, tanta dica para dar para vocês aí, né? Que a gente vai ter que repetir, né? Mas olha, eu acho que é isso. Muito obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigado, Deco, também por gravar mais um episódio junto com a gente. E eu queria agradecer principalmente o pessoal que nos escuta pelo Spotify também, que é um canal que a gente anda crescendo bastante. Nosso Instagram também, que chegou no objetivo que a gente queria inicialmente. A gente até passou um pouquinho disso. Graças a vocês que nos ajudam aí a gravar também, né? Então, muito obrigado, Carol. Mas calma, que não acabou não, Carol. Tem a última pergunta do dia aí para fazer para você. A gente fez com todos os convidados que participaram da NRF a seguinte pergunta. E é um presente para quem está nos ouvindo aqui, o pessoal do Spotify, YouTube, até no pessoal do nosso Instagram. Se você tivesse que deixar um bilhetinho pequeno, como se fosse um post-it, para quem vive de varejo em 2025, baseado nas tendências que a gente viu lá em Nova York, o que estaria escrito neste bilhete, Carol Prade? Alguém já falou cliente no centro? Todos. Então, que foi o tema, né? Quase principal de lá, né? De fato. E às vezes a gente tem que se policiar, né? Porque muito cuidado com você ter o que você acha na teoria e não aplicar na prática, né? Então, cliente no centro é algo bem sério que envolve tanto manobras, às vezes, internas, de agilidade, de reduzir burocracia e muitas outras coisas aqui. Mas já como não vale, então, cliente no centro, eu vou falar sobre algo que me fascina muito, que é algo que eu trabalho, né? Que é com treinamento e qualificação. A gente viu muito a importância de você ter um time, uma equipe engajada, né? Olhando para o cliente, da mesma forma como a marca se prepara para entregar algo incrível, né? Uma experiência para o cliente, é importante que ela repasse também de uma forma coerente para que o seu time consiga atender, né, as expectativas do seu cliente ou até mesmo surpreendê-lo, né? Então, treinamento e qualificação. E é o que precisa, né? É o básico bem feito. É. Show de bola, Carol. Cumpriu o objetivo 100%. Não é, Dacão? Não, maravilha. Foi uma conversa muito enriquecedora. Espero que todo mundo em casa também tenha curtido, assim como a gente aqui conversando e trocando ideia, né? Até mesmo fora aqui das câmeras. Inclusive, falando dos inscritos, né? Quero aqui agradecer os inscritos mais recentes aqui do YouTube. Tom Amorim, Anderson de Assis, Xavi Martinez e Vandré Stein. Muito obrigado por acompanharem o conteúdo que a gente entrega aqui de maneira gratuita, mas que tem um valor inestimável, né? E muito obrigado, Carol. Obrigada, gente. Foi um prazer participar aqui. E também, né, se quiserem me seguir nas redes sociais, meu Instagram é carolina.prade. Espero vocês lá. Está lá. Um abraço, galera de casa, e até a próxima. Valeu!